Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. A Rádio Fonte de Central Carapina. A Rádio Cultura de Jardim Carapina. A Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. A Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. A Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Eu tenho uma grande surpresa nesta música, hein? Vocês vão gostar, mas é uma grande surpresa mesmo. Só quem já sofreu atrás das grades sabe o que é a dor de uma saudade. Longe da família, longe dos amigos, olha o que o inimigo fez contigo. Agora está na hora de se libertar. Jesus está chegando com seu alvará. Ele resolve os problemas e vai tirar as algemas. Agora está na hora de se libertar. Jesus está chegando com seu alvará. Ele resolve os problemas e vai tirar as algemas. O inimigo disse que não tem mais jeito, zombando, caçoando e dizendo que acabou pra você. Ele é mentiroso, não acredita nisso não. Irmão, mas eu te digo, tem uma saída. Jesus é solução pra essa sua vida. Aceite agora, Ele quer te salvar. Agora está na hora de se libertar. Jesus está chegando com seu alvará. Ele resolve os problemas e vai tirar as algemas. Agora está na hora de se libertar. Canta, povão! Agora as algemas vão se quebrar mesmo. Vem chegando Elaine Martins. Só quem já sofreu atrás das grades sabe que é a dor de uma saudade. É verdade, irmão. Longe da família, longe dos amigos, Olha o que o inimigo fez contigo. Agora está na hora de se libertar. Jesus está chegando com seu alvará. Ele resolve os problemas e vai tirar as algemas. Vai tirar! Agora está na hora de se libertar. Jesus está chegando com seu alvará. Corelã! Ele resolve os problemas. Agora está na hora de se libertar. Jesus está chegando. Glória a Deus! Ele Resolve os problemas e vai tirar as algemas. Agora está na hora de se libertar. Agora tá na Glória a Deus! hora. Ele resolve os problemas Resolve. e vai tirar as algemas. Obrigado, Elaine Martins. Só quem já sofreu atrás das grades sabe o que é a dor de uma saudade. Que Deus abençoe meu irmão querido, missionário Vaguinho. Que Deus abençoe a todos os presidiários. Que Deus liberte a tua vida. Que Ele entre na tua casa e mova o impossível. Em nome de Jesus. Ele é contigo, onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar.
Deus que tudo pode fazer e o controle de tudo está. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 17 horas e 59 minutos, 17h59. Uma excelente noite para você, uma ótima noite para mim e com certeza, desde já agradecendo ao nosso bom Deus por mais este momento tão especial que é o programa Falando de Jesus, nesta quarta-feira, exatamente quarta-feira, dia 22 de junho do ano de 2016, saudando todas as comunidades que neste momento estão nos ouvindo, que neste momento estão conectados através do site www.radiopopular.net.br. Queremos também saudar a todos os nossos amigos ouvintes da Rádio Digigospel, exatamente acessando aí a www.digigospel.com.br. Quero saudar também a você que está na praça mesmo, às vezes você está na praça, não está chovendo, a você que está num ponto de ônibus, a você que está chegando do trabalho, a você que está indo para o trabalho, a todos que estão nos ouvindo neste momento, exatamente chegando das escolas ou indo para as escolas. Na Serra são 18 horas, quero mandar um abraço aí para todos os nossos amigos ouvintes do bairro Vista do Mestre e saudando o bairro, quero também mandar um abraço para o nosso grande amigo Brito e também com a sua filha, acredito, Fernanda, né? A gente não tem intimidade para saber se é filha, né? Então quero mandar um abraço para todos vocês que estão nos ouvindo neste momento. Na Serra são 18 horas e 1 minuto, nós tivemos um pequeno problema aqui, entramos com sinal, mas a linda canção que cantou Vaguinho, está chegando o seu alvará. Pode ter certeza que você pode estar na prisão ou você pode estar na liberdade, o seu alvará está chegando a partir de agora com a palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida. Deus sempre tem um alvará na sua mão para mim e para você. Deus sempre tem uma palavra de libertação. Deus sempre tem uma palavra de cura. Deus sempre tem uma palavra de promessa, tanto para a minha vida quanto para a sua vida. Tá certo? Então já está presente o mensageiro desta noite e com certeza ele vai trazer a palavra que Deus colocou no seu coração, a palavra que Deus determinou para que possa ser falado para mim e para todos vocês. Na Serra agora são 18 horas e 2 minutos. Seis e 2. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar, renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente,
Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem. Eu quero dar uma boa tarde nesta noite, boa noite, né,
para os ouvintes da rádio comunitária. Eu quero dar uma boa noite para os ouvintes da rádio comunitária. Desde já, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de mais uma noite pregar a palavra dEle. Desde já, nosso irmão Djalma, pelo convite que nos foi dado para estar aqui pregando a palavra de Deus. Para quem não conhece, eu sou o diácono Oséias, reúno ali na Igreja Assembleia de Deus Ministério Alcançando Vida, no bairro Balneário de Carapebus. Mandar um abraço para minha esposa, lá próximo de casa tem uma caixa de som e com certeza ela está ouvindo. Mas vamos ao que interessa nesta noite. Mandar um abraço também para o presbítero Zé Carlos, que Deus abençoe a vida dele, do Ministério ali, Mestre Álvaro, pastor José Farias. Eu quero convidar você nesta noite a abrir a Bíblia, se você tiver de posse de uma Bíblia em casa ou uma Bíblia virtual no celular, para nossa meditação. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 17 e no versículo 17. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 17 e no versículo 17, para nossa meditação nesta noite. Que diz assim a palavra de Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra, ela é a verdade. É interessante que o texto que nós acabamos de ler aqui agora é a oração de Jesus pelos seus discípulos ali presente, pela igreja hoje no dia atual. E o que me chama a atenção é de que Jesus ele vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra, ela é a verdade. É interessante que toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela é a verdade. Mas nesta noite eu quero tomar por base duas verdades que não pode deixar de ser falada pela igreja. Duas verdades que não pode deixar de ser pregada pela igreja. E a primeira verdade que eu quero falar nesta noite, para os ouvintes que estão nos ouvindo nesta noite, é a verdade do arrependimento. A verdade do arrependimento. É interessante que essa palavra arrependimento, essa palavra arrependimento no original grego que foi escrito no nosso Novo Testamento, essa palavra ela se pronuncia metanoia, metanoia que significa mudança de mente, mudança de pensamento. E automaticamente quando uma pessoa ela muda os seus pensamentos, também muda-se as suas atitudes. E essa é a primeira verdade que eu quero falar nesta noite, é o arrependimento. Mas o que é o arrependimento, irmão Oséias? O arrependimento é nada mais, nada menos do que um giro de 360 graus, do pecado para Deus. É uma volta que você dá da vida que você está vivendo, uma vida de mentira, uma vida de idolatria, uma vida de prostituição, uma vida de bebedice, uma vida escravizada, e de repente você para da situação que você está fazendo e agora decide abandonar a prática do pecado e voltar-se a Jesus. É interessante que eu paro para analisar acerca do arrependimento. Existem 3 elementos constituintes do arrependimento que muito me chama a atenção. Que primeiro é você reconhecer o seu erro, você reconhecer o seu pecado. Esse é o primeiro elemento constituinte do arrependimento. O segundo é você lamentar acerca do pecado que você comete. E terceiro é abandonar. Primeiro você reconhece, segundo você lamenta e terceiro você abandona. Isso que é o arrependimento verdadeiro. É primeiro reconhecer, segundo lamentar, porque é normal quando alguém reconhece o seu erro e lamenta, e terceiro é abandonar. Infelizmente, os dias que estamos vivendo, muitas pessoas até reconhecem o seu erro, até lamentam sobre o seu erro, mas de maneira alguma abandonam o seu erro. Isso não é arrependimento, isso é remorso. É interessante que eu paro para ver na Bíblia acerca de um homem que inicia o seu ministério no deserto da Judéia,
por nome de João Batista, o precursor do Messias, aquele que preparou o caminho para Jesus. E João Batista, ele inicia o seu ministério no deserto da Judéia pregando uma mensagem de arrependimento. E ele começa o seu ministério no deserto da Judéia pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Interessante que muitos dos fariseus e dos saduceus da época vinham até João Batista no deserto da Judéia para ouvir a sua mensagem e ver que homem é esse que está pregando no deserto. E quando esses religiosos da época vinham até João Batista para poder ver a mensagem que ele pregava, João Batista, o evangelista Mateus, a partir do capítulo 3, ele vai relatar sobre essa questão. E ele vai dizer que agora João Batista vai dizer: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista estava dizendo: se vocês realmente se arrependeram, mostre para mim frutos de pessoas que se arrependeram. Porque pela árvore nós vamos conhecer o fruto. Uma pessoa só autenticamente ela se arrepende quando pelo fruto você vê que ela realmente produz frutos de arrependimento. É interessante que você olha para uma árvore e se você chega na árvore você vai conhecer que é a árvore pelo fruto que ela produz. Se é uma manga, você vai saber que é uma mangueira. Se é uma laranja, você vai saber que é uma laranjeira. E por aí se vai. Assim também é no mundo espiritual. João Batista, a mensagem que ele pregava era que a mensagem que eles deveriam produzir frutos dignos de arrependimento. Pessoas que têm atitudes que mostram que realmente abandonaram o mundo de pecado. Não tem como eu aceitar a Jesus e continuar vivendo uma vida de mentira. Não tem como eu aceitar a Jesus e continuar vivendo uma vida de prostituição. Não tem como eu aceitar a Jesus e continuar vivendo uma vida de imoralidade. O primeiro passo quando eu aceito a Jesus é eu abandonar os meus pecados. É eu abandonar as minhas práticas pecaminosas. Infelizmente, estamos vivendo em dias de que onde as pessoas, uma grande maioria, às vezes fala: eu aceitei a Jesus, eu se arrependi. Mas infelizmente os seus frutos não são frutos de pessoas que realmente que são dignas de arrependimento. E João Batista, ele inicia o seu ministério pregando a mensagem de arrependimento. Jesus também, ele inicia o seu ministério, o próprio Jesus, pregando a mensagem de arrependimento. É interessante que o evangelista Mateus, a partir do capítulo 4, segundo ele escreve, precisamente o versículo 17, ele vai relatar quando Jesus inicia o seu ministério. E Jesus inicia o seu ministério pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus também inicia o seu ministério pregando a mensagem de arrependimento. E Jesus também dá continuidade pregando mensagem de arrependimento. A igreja primitiva pregava a mensagem de arrependimento. É interessante que o escritor Lucas, o doutor Lucas, escrevendo a sua carta das atitudes dos apóstolos, ou Atos dos Apóstolos, logo após o derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2, é interessante que Lucas vai relatar que logo após o derramamento do Espírito Santo, pessoas houverem sido batizadas com o Espírito Santo e vistas sobre eles línguas que repartidas como que de fogo, o povo ficou se perguntando o que deveria ser feito logo após a ser derramado o Espírito Santo. E levanta Pedro pregando a mensagem de arrependimento. E a mensagem que o apóstolo Pedro vai pregar é o seguinte: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venha o refrigério pela presença do Senhor. A mensagem que o apóstolo Pedro pregou era a mensagem também de arrependimento. Era a mensagem de convenção. Era a mensagem de abandonar a prática do pecado. E nós hoje, como igreja,
também não podemos deixar de pregar a mensagem de arrependimento. Se eu, como igreja de Deus, não dar continuidade à mensagem que foi pregada por João Batista, que foi pregada por Jesus, que foi pregada pela igreja primitiva, que é a mensagem de arrependimento de pecado, eu não estou de acordo com a mensagem que foi pregada por aqueles que deram início à igreja, e principalmente o próprio Jesus, que é o fundador da igreja. Eu tenho que pregar a mesma mensagem, que é a mensagem de arrependimento. É a mensagem de abandonar o pecado. É a mensagem de convenção. É interessante que eu paro para analisar acerca de Jesus. O evangelista Lucas, a partir do capítulo 15, ele inicia uma parábola. Ele vai contar acerca da parábola da ovelha perdida. E é interessante que o evangelista Lucas, ele vai dizer que Jesus agora inicia contando uma parábola de que o pastor de ovelha, ele chegando diante do aprisco, ele antes tendo 100 ovelhas, agora ele vai contar e vai dar conta que está faltando uma ovelha no aprisco. E agora o pastor vai ver de que não há mais 100 ovelhas, mas há 99. E o pastor, ele não faz questão de deixar as 99 no aprisco e em busca daquela que se perdeu. Ele deixa as 99 em meio ao deserto. Ele não se preocupando com ladrão, com salteador, não se preocupando com urso, com lobo, com leão, que há de devorar aquelas que estão no aprisco. Mas ele vai em busca daquela que se perdeu. E ele sai em busca da ovelha perdida. E o pastor agora, ele sai e encontra aquela ovelha que se perdeu. E quando ele chega diante da ovelha que se perdeu, ele se alegra, pega ela nos braços, retorna novamente com ela para o aprisco. E é interessante que ele chega, chama os vizinhos, festeja, se alegra, porque aquela ovelha que estava perdida e foi achada. E Jesus, concluindo a parábola da ovelha perdida, precisamente no versículo 7 do capítulo 15 do Evangelho segundo escreve o evangelista Lucas, ele vai dizer: digo-vos, porém, que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, de que não necessita de arrependimento. Eu não sei qual é a vida que você está vivendo agora no tempo presente. Eu não sei qual é a sua situação, mas saiba de uma coisa: Jesus se alegra por um pecador que se arrepende. Jesus se alegra de um pecador que abandona a sua vida de pecado, a sua vida de imoralidade, e agora vive uma nova vida. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda epístola aos irmãos em Corinto, ou a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novos. É interessante que o apóstolo Paulo, ele libera uma palavra condicional para que alguém se estiver em Cristo. Ele fala: se alguém estiver em Cristo, nova criatura é. Portanto, se você está em Cristo, abandone o pecado. Passe a viver uma vida de novidade diante de Deus. Você tem que reconhecer o pecado, lamentar o pecado e abandonar o pecado. Porque a única coisa que faz divisão entre nós e o nosso Deus se chama pecado, se chama iniquidade. Mas o que é o pecado, irmão Oséias? O pecado é nada mais, nada menos do que aquilo que contraria a vontade de Deus. Daquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, reprova para mim e para a sua vida. É o pecado. O profeta Isaías, ele profetizando lá no Antigo Testamento, no capítulo 59, no versículo 1 e no versículo 2, ele vai dizer:
de que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que ele não possa nos ouvir, mas as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas transgressões fazem divisão entre nós e o nosso Deus, para que ele não nos ouça. Portanto, se achegamos mais a Deus pelo ato do arrependimento. A única coisa que nos diferencia dos ímpios se chama o arrependimento. Se você não sabe, a palavra ímpio significa ausente de justiça, e a palavra justo significa justificado por Deus. E nós só somos justificados diante de Deus mediante o sacrifício vicário de Jesus no Calvário. E como eu se achego a Jesus? Como o apóstolo Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu tenho que abandonar os meus pecados e confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e abandonar os meus pecados. Essa é a primeira verdade bíblica que eu quero trazer ao seu coração nesta noite. É o arrependimento. É a mudança de atitude. Mas qual é a segunda verdade, irmão Oséias? A segunda verdade que eu quero dizer para você nesta noite é acerca da salvação. A salvação, ela é a verdade. Embora o mundo esteja cheio de inverdades ou de meias verdades, a salvação, ela é a verdade que deve ser pregada pela igreja. Mas o que é a salvação? A salvação, ela abrange na vida do homem o passado, o presente e o futuro. Como assim a salvação, ela abrange o passado na vida do homem? Porque primeiro eu tenho que olhar lá para trás e ver de que alguém morreu em meu lugar. O primeiro passo para poder a salvação começar a entrar na minha vida é olhar para aquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A salvação, ela é uma verdade. A cruz era para mim, a cruz era para você. Mas como o profeta Isaías profetiza lá no Antigo Testamento, precisamente no capítulo 53, de que ele tomou sobre si as minhas enfermidades, as minhas iniquidades, e o castigo que estava sobre ele é o que me traz a paz no dia de hoje. Cristo nos resgatou da maldição da lei. E para mim poder adentrar agora no plano da salvação de Deus para com o homem, primeiro eu tenho que olhar lá para trás e ver aquilo que Jesus fez para mim e para você. Mas o que é a salvação no tempo presente na vida do homem? O que é a salvação no tempo presente? A salvação no tempo presente é a salvação progressiva. É a salvação que está em andamento na minha e na sua vida. O primeiro passo nós já demos, que foi aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, confessando de que nenhum outro há salvação. O apóstolo Pedro, ele vai dizer sobre isso em Atos capítulo 4 e versículo 12, e de que nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe salvação se não for na pessoa bendita de Jesus. O único mediador entre Deus e os homens se chama Jesus Cristo.
É interessante de que ele mesmo vai dizer, o próprio Jesus vai afirmar, em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. É interessante que Jesus ele vai dizer, eu sou o caminho. Aqui Jesus ele utiliza um artigo definido, ele diz o, não um artigo indefinido, mas um artigo definido. Ele não disse, eu sou um caminho de maneira alguma. Ele disse, eu sou o caminho. Portanto, o único caminho que conduz o homem a Deus se chama Jesus Cristo. O escritor aos Provérbios vai dizer no capítulo 14 e no versículo 12, de que há caminhos para o homem que até parece ser direito, mas o fim dele é fim de morte, é fim de destruição. Jesus não apareceu, meu amado, minha amada, como um caminho de maneira alguma, mas ele aparece como o caminho. É o único caminho que conduz o homem a Deus, é Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, no versículo 9, ele vai dizer de que sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. E sendo ele consumado, o que o escritor aos Hebreus está dizendo, e sendo ele consumado, e sendo ele, quer dizer, completando o plano da salvação, veio a ser a causa de eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Para adentrar a salvação completa, a salvação eterna, nós temos que obedecer a Jesus. Jesus não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com a sua palavra. Jesus não tem compromisso com aqueles que desprezam a sua palavra. O escritor aos Provérbios, no capítulo 13 e no versículo 13, ele vai dizer de que quem guarda os mandamentos será galardoado, mas quem despreza os mandamentos perecerá. Portanto, vamos guardar as Escrituras, vamos guardar a palavra de Deus, e olhando sempre para Jesus, porque só Ele é a nossa salvação. Só Jesus é a nossa salvação. Terceiro estágio da salvação na vida do homem, qual que é? É a salvação eterna, é a salvação plena. Logo após nós temos aceitado a Jesus, olhando lá para trás, num olhar retrospectivo, no sofrimento que ele passou. E agora, todos os dias, lutando numa luta constante contra o pecado. Se nós formos arrebatados hoje, ou se descemos ao pó da terra, adentraremos a uma vida espiritual. E nessa vida espiritual, a vida espiritual é que permanece para sempre. Porque essa vida sobre essa terra é uma vida passageira. E se nós partimos para a eternidade com Jesus, é bem verdade que agora vamos gozar da salvação de uma forma eterna. Vamos gozar da salvação de uma maneira eterna. Porque morreu, segue-se o juízo. O escritor aos Hebreus vai falar sobre isso. Em Hebreus capítulo 9 e no versículo 27, ele vai dizer que como aos homens está ordenado morrer uma vez, e depois disso segue-se o juízo. Portanto, se nós partimos desta vida com Jesus, portanto, iremos agora adentrar na salvação eterna. É interessante que eu vejo João ele escrevendo lá em Apocalipse, no capítulo 22 e no versículo 14, o próprio Jesus dizendo que bem-aventurado os que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e que possam entrar na cidade pelas portas.
que nesta noite você venha meditar nesta palavra, que nesta noite você venha refletir nesta palavra. Eu não sei qual é a vida que você está levando, quais as atitudes que você está tendo, mas saiba de uma coisa: passe pelo caminho do arrependimento, passe pelo caminho da mudança de pensamento e precisamente a mudança de atitude. Porque uma vez nós se arrependendo, Deus fará maravilha em nossas vidas. E a salvação, ela não é um mito, mas a salvação, ela é uma realidade. Não despreze o sacrifício de Jesus. Não despreze o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Não despreze o sacrifício do Filho de Deus. A salvação. É interessante que eu paro para analisar acerca da salvação no Antigo Testamento. E a salvação no Antigo Testamento, a palavra salvação, ela deriva de uma palavra de uma origem hebraica no Antigo Testamento, e acha que significa liberdade daquilo que prende ou daquilo que restringe. Liberdade daquilo que prende ou daquilo que restringe. Eu não sei o que você está aprisionado, eu não sei o que está te acorrentando, mas saiba de uma coisa, de que Jesus, ele tem poder para libertar, de que Jesus, ele tem poder para libertar daquilo que nos prende, daquilo que nos restringe. É interessante que Jesus, o evangelista Lucas, ele vai descrever precisamente no capítulo de número 4, a partir do versículo 14, Jesus chega na sinagoga de Nazaré, um dia de sábado, como era costume dos judeus. E é dado a ele o livro do profeta Isaías, e ele vai dar uma saudação. E ele começa a ler, de que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos. Quer ser liberto? Quer ser transformado? Entregue o seu caminho a Jesus, e tu verás a libertação e a transformação na sua vida. Achega-se a Deus e Ele chegará a vós. E que Deus abençoe você nesta noite que está ouvindo a Rádio Popular, no nome de Jesus. Eu vou estar aqui fazendo uma oração desde já em prol da sua vida e que Deus possa lhe abençoar no nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, primeiramente eu quero agradecer ao Senhor pela palavra que foi me dada nesta noite para estar ministrando aos corações do ouvinte da Rádio Popular. Senhor, que esta vida que está no ponto de ônibus, às vezes cabisbaixo, esta vida que está, ó Pai, próximo a essa caixa de som, ouvindo esta palavra, que aonde as minhas palavras não pôde chegar, que o Teu Espírito possa agir de uma maneira gloriosa, e que essa rádio, Pai, venha ser abençoada, e que venha, Pai, por intermédio desta rádio, Pai, vidas ouvir o Evangelho, e se converter e se arrepender. Pai, estenda as tuas mãos sobre o Djalma, abençoa ele, o lar dele, de uma forma especial. Toma nas tuas mãos, Pai, cada um de maneira gloriosa, no nome de Jesus. Amém e amém.
Rede Popular de Rádio, agora na Serra são 18 horas e 39 minutos, 18 e 39. Desde já quero agradecer a Deus mais uma vez pela vida do mensageiro que hoje se encontra aqui, deslocando da sua residência, do seu trabalho e com chuva, mas não faltou o compromisso da palavra de Deus, o compromisso com Deus. Nós aqui da Rede Popular de Rádio, em conexão com as Rádio Fonte, Cultura, Educadora Talento, Digigospel, Rádio Ilha, nós aqui exatamente estamos abrindo esse espaço que Deus nos deu, Deus nos concedeu, para que a sua vida exatamente possa ser abençoada através da palavra de Deus. A mensagem que Deus dá ao homem exatamente para falar é o Espírito Santo que coloca e ele traz através exatamente do sistema de rádio via cabo, do sistema da rádio online, do sistema da web TV, para que você possa, a cada vez mais, como assim falou o mensageiro, se achegar a Deus. Eu quero só em alguns minutinhos para fazer, se assim o mensageiro permitir eu falar, ok? Não existe meia verdade. Não existe meia mentira. Deus, na sua palavra, nos ensinou que existe o sim, sim, e o não, não. Ou você está dentro do reino de Deus, ou você está fora do reino de Deus. Pessoas que realmente quer se chegar a Deus, mas ainda quer ficar com o pezinho na prostituição, na mentira, na luxúria, na idolatria, na avareza, na ambição e desejar coisas ruins para o próximo, ele está assim, nesse meio termo, que ele não está nem servindo Deus e nem Satanás. Ele está vendo que para onde que o lado dele vai dar mais. Na hora que for lá de Deus, ele vai para Deus. Na hora que for de Satanás, ele vai para Satanás. Deus fala, ou escolhe o caminho, a verdade e a vida, ou escolhe a morte, que Satanás veio para matar, roubar e destruir. 3 palavras. E Jesus também deu 3. Mas o que Jesus ofereceu, você pode ter dificuldade, você pode ter problemas, você pode ter, mas se você não negar Jesus, se você falar para uma pessoa meia verdade, você falar a verdade para ela, vai doer. Mas se você falar a verdade, é melhor. Porque você está falando uma verdade que Deus quer que seja falada. Agora, quando a gente fala meia verdade, quando nós falamos meia mentira, nós não estamos agradando a Deus. Eu quero também agradecer também aí ao meu irmão e colaborador, a Rádio Digigospel. Nós tivemos com algum problema de sinal. Então, os ouvintes da Rádio Digigospel, que é retransmissora do programa Falando de Jesus, tivemos algum problema, perdemos o sinal, a conexão, mas Deus quis e assim Deus permitiu que o sinal pudesse ser refeito para que as pessoas que estão acompanhando a palavra, o programa, sejam também abençoados, como assim o irmão trouxe as bênçãos sobre a Rádio Popular, ok? Nós vamos pedir permissão a Deus e passar ao mensageiro também, passar as bênçãos que assim o irmão orou em a favor de nós, mas também para as Rádio Educadora Talento, a Rádio Ilha, a Rádio Fonte, a Rádio Cultura e a Rádio Digigospel. São rádios agregadas, são rádios que são também retransmissora para o programa Justo, para que a palavra de Deus possa chegar em outros bairros, que a palavra de Deus possa chegar a outras comunidades, que a palavra de Deus também possa estar resgatando vidas, almas para o seu reino. Assim está dado o recado, assim também está feito o nosso comentário. Agradeço a Deus mais uma vez, porque até aqui o Senhor permitiu, porque até aqui o Senhor quis que fosse feita a sua vontade, para mais um programa Falando de Jesus, para mais exatamente a nós aprendermos um pouco da sua palavra através do mensageiro que veio trazer esta palavra. Então, como diz a palavra, irmão, achegai mais a Deus, porque o reino de Deus, a volta de Jesus está bem próxima. Exatamente, bem próximo.
como nós iniciamos o programa, o seu alvará está chegando. O seu alvará está na sua mão. O seu alvará está exatamente na sua casa. O seu alvará tem que estar dentro do seu coração. E o seu alvará de liberdade, o seu alvará de cura, o seu alvará de tudo se chama Jesus. E esse alvará tem um nome, Jesus e a sua palavra. E se você quer ter ele, leia a Bíblia, porque ele vai exatamente como o irmão falou em várias passagens bíblicas aqui, como que faz para chegar a Deus. A todos vocês, aqui ficamos. Aqui agradecemos por tudo que o Senhor até aqui tem nos ajudado. Pela vida dos mensageiros, pela vida dos pastores, pela vida dos diretores das rádios agregadas e também para todas as comunidades que nos ouvem, que realmente têm apreciado a palavra de Deus. O mais importante aqui não é o locutor falar bonito, o mais importante não é o mensageiro falar bonito, o mais importante é você ouvir o que Deus tem dado o recado para mim e para você. A todos vocês, até amanhã, pela permissão e com a permissão dele. Até amanhã, pela vontade dele, estaremos aqui, se assim ele quiser, para mais um programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Momento Gospel.